Falando em imprensa brasileira, né? O Estadão, a gente acompanhou o Estadão bastante no passado. Sim. Né? Ano retrasado. O Estadão contribuía para a Câmara de Ressonância esquerdista. Né? Falsa similitude. Eles contribuíram demais para a falsa simetria, para a falsa equivalência entre Lula e Bolsonaro. E eles bateram duro nisso. E agora, né, sobre a aprovação do Cristiano Zanin para o Supremo, pelo Senado, eles falaram, né, agora está com um editorial aí, a todo vapor, deboche com a Constituição. Criticou, inclusive, parlamentares de direita que prometeram fazer forte oposição ao Lula durante a campanha. E eu acho que a maior graça de tudo isso, tragicômica, né, vem do próprio Lula. A gente tem aqui um trechinho do Lula falando sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica um ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. Sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Você já espera... Não, e o mais engraçado de tudo isso é que não é a primeira vez, né? A gente não pode esquecer do Dias Toffoli, que era advogado do PT. Quer dizer, professor, como que você enxerga essa situação de imoralidade institucionalizada que a gente vive hoje no Brasil? Especificamente com relação à nomeação do Zanin, né, que é para a vaga do Lewandowski, né? Eu lembrei da Academia Brasileira de Letras, né, porque as cadeiras lá têm nome, né, o nome do primeiro ocupante. E aí o Lewandowski não foi o primeiro, mas podia ser assim, a cadeira Lewandowski vai ser ocupada agora pelo Zanin, né? Porque tem uma coerência nisso, né? Quer dizer, não foi o currículo que levou o Lula a nomear o Lewandowski para o Supremo, né? Porque o Lewandowski, em termos de currículo, era o que ele demonstrou ser, como ministro do Supremo, uma nulidade jurídica, né? O Lewandowski, enfim... a mediocridade da atuação dele como juiz, como ministro do Supremo, chamava a atenção de todo mundo, né? E o Zanin, né, foi nomeado para o Supremo por nenhuma outra razão senão a de ser o advogado pessoal do atual presidente da República, né? Vejam, a questão não é o presidente ter nomeado o seu advogado para ser ministro do Supremo. A questão é, o presidente nomeou o seu advogado para ser ministro do Supremo única e exclusivamente por ter sido ele seu advogado, por ter sido o Zanin advogado do Lula. Não há nada, né? Olha, ele foi advogado do Lula, mas ele é um jurista brilhante, reconhecido nacional e internacionalmente, com várias obras publicadas, professor, doutor, pós-doutor, etc. Não é nada disso, né? O Zanin foi nomeado exatamente por ter sido, ou por ser, né, advogado do presidente da República. Então, em última análise, o que você tem é o advogado do réu sendo nomeado juiz pelo próprio réu, né? Então, isso fere a impessoalidade, fere a moralidade, fere uma série de questões constitucionais. Mas está aí o pessoal aplaudindo, está aí o ministro Alexandre de Moraes, né, postando no Twitter quão maravilhosa foi a nomeação do Zanin e quanto ele merece ser nomeado. Ele merece ser nomeado por quê? Porque foi advogado do presidente da República. É isso. Ô Marcelo, eu diria mais. Nem bom advogado o Zanin é. Ele é um advogado rábula, de porta de cadeia. Quem tirou o Lula da cadeia não foi ele. A gente tem que lembrar isso para a população o tempo inteiro. Quem prestou um bom serviço advocatício ao Lula foram os ministros do STF, que arrumaram um arremedo, um arranjo jurídico lá para dizer que a comarca de Curitiba não deveria ter julgado o Lula, depois de anos o julgamento transitado em julgado, e depois tiraram o Lula e falaram que a comarca deveria ser em Brasília. Foi o Fachin
que foi um ótimo advogado Pois é, do Lula. Ou exatamente. seja, ele não tem. O Alexandre de Moraes, quando interpelado pelos jornalistas da Piauí, dizendo, não, você acha que a nomeação dos Zanin... Não, tem duas coisas que são imprescindíveis para a nomeação de um ministro supremo. Reputação ilibada. A única coisa que ele tem de reputação foi ter defendido o maior corrupto da história, que fez o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Foi o Lula. E notório saber, ele não tem nem mestrado. Ele não tem nenhum tipo de obra relevante na história do mundo jurídica. Ele não é um jurista renomado. Ele é um advogado que prestou serviços a um líder de uma facção criminosa, que fez o maior esquema de corrupção da história e que eventualmente foi tirado da cadeia, não por mérito próprio. Nem isso ele é bom, nem bom advogado ele é. Quem tirou o Lula da cadeia foi o STF para o entendimento torto jurídico da questão da comarca de Curitiba não ser indicada para julgar o Lula. Foi só isso, ou seja, é simplesmente um aliado. Agora, mais impressionante, mais surreal do que colocar o Lula nomear esse cara, é o Senado dizer, com a parceria do Flávio Bolsonaro, do Jorge Seife, que ele é um homem conservador, de notório saber jurídico e tem reputação ilibada. Com uma direita assim, a esquerda não precisa de oposição realmente. E eu queria perguntar para o professor isso, quer dizer, o Senado do Rio, né, a gente tem lá Romário, o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro está pelo Rio, né? Tá. Isso. E qual que é o terceiro nome do Senado? Eu vou puxar aqui. Mas as pessoas não têm noção de como está acontecendo a articulação da oposição lá. E é isso que me deixa pasmo, né, professor? Se houvesse liderança de oposição, a gente teria o nome dos 18 senadores que votaram contra a nomeação do Zanin, até como indicativo para saber se eles entendem a temperatura que existe, o grau de alarmismo que a gente tem que ter com relação ao Supremo, né, exercendo uma péssima influência sobre os senadores. Olha, eu queria só destacar sobre o notório saber jurídico do Zanin. Eu queria destacar um episódio que as pessoas não têm lembrado, né, com frequência, então eu tenho procurado mencionar. O Zanin era advogado do Lula e da dona Marisa Letícia, que era co-ré, né? Ela era também ré no mesmo processo, lá da propina, nos dois, né? Da propina do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. Né? E, no curso do processo, ela morreu, ela faleceu. Né? E como o Marco Antônio sabe, todo profissional do direito sabe disso, né? Quando o réu morre no curso do processo, o juiz não tem outra coisa a fazer senão declarar extinta a punibilidade. Porque qual é o objetivo do processo penal? Né? É decidir se o réu pode ou não ser punido. Se o réu deve ou não ser punido. Se ele é culpado e, portanto, deve ser punido. Se é inocente, não deve ser punido. Só que para ele ser punido, ele precisa estar vivo, né? Porque ele vai ser condenado a uma pena de prisão. Né? E ele não pode cumprir uma pena de prisão. É o pré-requisito básico, se ele estiver morto. Né? Ele não pode, não dá para prender o morto. Quando a dona Marisa Letícia morre, o juiz, que era o Sérgio Moro, né, na época, faz o que a lei diz para fazer. Julgo extinta a punibilidade da ré Marisa Letícia em função do seu óbito. Esse cidadão de notório saber jurídico, tá, ingressa com uma petição dizendo não, a defesa insiste em que ela seja julgada e absolvida. Tá? Então, se dependesse do Zanin, nós teríamos o primeiro julgamento de morto da história do processo penal. Ele queria que a morta fosse julgada. Esse é o notório saber jurídico desse cidadão que, em breve, será mais um ministro do Supremo nomeado pelo PT, engrossando esse rol de notáveis juristas como Lewandowski, Rosa Weber, Carmen Lúcia, e outras pessoas cuja mediocridade como juristas é assustadora. Esse que foi advogado do PT, o Toffoli, são juristas medíocres. E eu fico com muita vontade de fazer esse comentário, porque eu não estou questionando a honra de ninguém, não. Não estou ofendendo a honra, eu estou criticando a atuação desses indivíduos como agente público. E agente público tem que poder ser criticado.